Bom, virando a página, então, a gente traz um outro destaque agora. O ex-presidente americano Donald Trump rasgou elogios ao presidente Jair Bolsonaro e ao filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, nesse final de semana. Trump fez os comentários durante a luta entre o pugilista Evander Holyfield e o brasileiro Vitor Belfort. Ele foi um dos comentaristas do combate na Flórida. Trump afirmou que adora o presidente do Brasil. Segundo o republicano, Bolsonaro e o filho Eduardo são pessoas ótimas que trabalham duro. Trump ressaltou o trabalho da família Bolsonaro e desejou que o presidente fique bem para continuar ajudando os brasileiros. O vídeo foi divulgado por Jason Miller, ex-assessor de Trump, na rede social Gather. Na semana passada, Miller esteve no Brasil e foi questionado pela Polícia Federal no inquérito que investiga a possível existência de uma milícia digital. Após o depoimento, o TSE determinou a desmonetização de contas de brasileiros na Gather, entre elas os perfis dos jornalistas Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio, que já foram alvo de operações anteriores na mesma investigação. Miller, que inclusive esteve com a gente aqui no Pingos, concedeu uma entrevista exclusiva ao nosso programa logo depois dessa ação da Polícia Federal aqui no Brasil. E aí, Ana, como viu esses comentários do ex-presidente Trump? Já não era segredo, né? Essa aproximação entre ele, o presidente Bolsonaro, a família do presidente brasileiro, mas agora, mais uma vez, Trump volta a público e fala do que ele vê como um sucesso do governo brasileiro, né, Ana? Não é novidade, né? O próprio Jason Miller, na entrevista que ele gentilmente nos concedeu semana passada, ele, durante um momento ali, ele falou, agora eu vou voltar para os Estados Unidos e vou ter que falar com o presidente Trump, que tem alguém que é até mais popular que ele, né? Diante das manifestações do 7 de setembro, que ele ficou bastante impressionado. Eu acho, Vitor, que muita gente precisa entender o pragmatismo de nomes como Donald Trump e que, não comparando Donald Trump com o presidente Bolsonaro, mas nomes de lideranças mundiais, lideranças domésticas, seja presidentes, vereadores, senadores, enfim, primeiros-ministros, as lideranças que dentro dessa pandemia bizarra, né, não apenas na forma como atingiu aí a saúde de milhões de pessoas pelo mundo, mas na forma como trouxe aí à tona projetos de tiranetes, né, canetas draconianas, apaixonadas pelo poder, que estão envaidecidas aí com o poder de trancar as pessoas em casa com uma canetada, de obrigar as pessoas a se vacinarem, de obrigarem as pessoas a não entrarem ou deixarem de entrar em algum lugar, passaporte sanitário. Então, esses líderes aí, a gente pode muito bem separar algumas diferenças pontuais em termos de políticas sociais, políticas econômicas de algumas dessas pessoas pelo mundo, assim como, né, Donald Trump e o presidente Jair Bolsonaro, mas fato é que esses nomes hoje, eles defendem o que nós conversamos na pauta passada, né, a pauta antes dessa, que é liberdade. Liberdade de expressão, liberdade para empreender, né? Como, por exemplo, Donald Trump passou uma reforma tributária espetacular em 2017, até então só vista no próprio governo do Ronald Reagan, né? Nos anos 80, aqueceu a economia americana com uma reforma tributária espetacular. Então, é necessário que essa palavra, liberdade, seja o norte. Liberdade para empreender, liberdade para se comunicar, liberdade para opinar. Nós temos visto dentro dessa pandemia médicos da comunidade científica, e não apenas aqui no Brasil, mas médicos consagrados no mundo, como o Dr. Luc Montagnier, Dr. Martin Kulldorff, Dr. Robert Malone, inventor do RNA mensageiro, médicos sendo calados, médicos sendo empurrados por uma espiral de silêncio por questionar. E isso afeta exatamente essa liberdade, né? A palavra liberdade em vários sentidos. Então, nós podemos muito bem discordar de algumas políticas desses líderes, do ex-presidente Donald Trump, do presidente Jair Bolsonaro, mas eu acho que quando eles defendem a liberdade, eles estão defendendo, inclusive, a liberdade de ouvir o que eles não gostam. E é muito fácil a gente defender aí os questionamentos ou os discursos que nós concordamos. Difícil é defender a liberdade com debates, né, que não vão aí de encontro ao que nós pensamos, de maneira política ou ideológica. E eu acho que essa é a maior bandeira que o ex-presidente Trump
e o presidente Jair Bolsonaro defendem hoje. Você, Fiuza. Eu acho que a Ana disse tudo. Eu concordo inteiramente que este fenômeno, Trump, e também o fenômeno Bolsonaro no Brasil, eles estão diretamente associados a uma luta pela liberdade que não é mais uma questão filosófica remota, não. Isso está acontecendo aqui, está acontecendo agora, né? O governo Trump, o mandato Trump, tinha até as eleições, a véspera das eleições, uma excelente avaliação, melhorou a vida da base social, liberdade para empreendimento, a Ana citou a questão tributária, ou seja, capacidade de gestão, tudo em favor das pessoas e não dos magnatas, e magnatas não necessariamente distorcidos e desvirtuados, mas hoje tem os magnatas desvirtuados que estão fazendo seus clubinhos de democracia, com as suas fundações, estimulando esse tipo de censura, esse tipo de perseguição e tentando fazer, né, fantasiar de altruísta para fechar, para aumentar imposto, tudo que passou a acontecer nos Estados Unidos. Então, acho que está muito bem resumido, só assinalar que é impressionante que estes que se dizem arautos aí da liberdade contra o fascismo, que se recusam a ver povo na rua, que acham que povo na rua é golpe, eles estão hoje, né, em determinadas instituições como o Judiciário Brasileiro e o Supremo Tribunal Federal, perpetrando ações ditatoriais. Mas não é uma alegoria, uma licença poética, não. É ação ditatorial. O que aconteceu com o Jason Miller? O que aconteceu naquela detenção sem motivo algum de um cidadão americano? Isso é ditadura de republiqueta que faz. Eu estou perguntando aqui às autoridades, já surgiu, as motivações para aquele ato brutal já apareceram? Se não apareceram, eu fico me perguntando, as autoridades diplomáticas do Brasil e dos Estados Unidos, onde é que está o repúdio a essa ação? Ou isso foi sancionado? Ou isso vai passar a vigorar normalmente? A gente tem que ver com o que a gente compactua. E a Polícia Federal? E a gloriosa Polícia Federal? Ela já sabe, ela já pode nos explicar qual foi a conduta que ela teve naquele dia, naquele triste dia? Porque a Polícia Federal deteve, por ordem de um ministro, Alexandre de Moraes, um cidadão americano. Ele ficou detido, preso no aeroporto durante 3 ou 4 horas. Você, para isso, precisa de um motivo muito forte. Você até pode fazer a averiguação e descobrir que o seu indício não estava correto. Mas qual era o indício? Até hoje não sabemos. Então, se nós não soubermos desse indício, isso foi uma decisão autocrática de um ministro, cumprida pela Polícia Federal. Nós queremos, evidentemente, nós dependemos da Polícia Federal nesse país. Então, nós gostaríamos de saber se a Polícia Federal já fez o exame daquele estranho acontecimento. Nós precisamos dessa resposta. Nós precisamos confiar na Polícia Federal e não passar nem perto da desconfiança de que ela pode estar servindo apenas como um braço armado de um tiranete aí, aninhado em algum desses poderes constituídos.